Salve, salve, você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki. Vamos lá, gente. Com muito mérito, mas muito mérito, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil para o São Paulo. Perdeu no Allianz Parque depois de ter perdido o primeiro jogo também. E eu tenho muita coisa para falar, mas muita coisa para analisar. Eu anotei muita coisa pra gente conversar, pra gente analisar, porque eu sempre que eu faço a imagem de capa aqui do vídeo, né, eu escolho uma palavra pra definir a partida. Eu coloquei eliminado por motivos óbvios, mas eu pensei em colocar zona, pensei em colocar bagunça. Qualquer palavra nesse sentido pra mim seria muito válida. Porque na maior parte do jogo, o que eu vi em campo foi realmente uma zona, foi realmente uma bagunça, foi um Palmeiras que não sabia o que fazer, de verdade. Então a gente precisa analisar isso, precisa conversar sobre isso. Vai ser uma análise mais longa, provavelmente, mas eu preciso passar por todos os pontos. E não vai ser um vídeo de gritaria também não, tá? Vamos sentar e vamos analisar esse negócio, porque tá claro que tem coisa errada e a gente precisa entender o que tá errado. Eu não tenho nem coragem de te pedir like num vídeo desse, então se tiver a fim de fortalecer o trabalho, você deixa o like aí. Se não tiver, eu vou te entender também, porque sim. Antes de ir pro jogo, tem é uma crítica. Eu preciso fazer essa crítica aqui antes. Porque o Palmeiras jogou muito mal contra o São Paulo. Foi mal as duas partidas. Se a gente pegar os 180 minutos, acho que dá pra extrair que o Palmeiras foi bem uns 35, 40. Se juntar ali meia hora do primeiro tempo, mais 15 minutos do primeiro tempo do primeiro jogo, mais 15 minutos do primeiro tempo do segundo jogo. Se juntar aí, se bobear, dá um tempo. Mas fora isso, cara, foram 180 minutos de um mata-mata que o Palmeiras foi muito mal. E a gente não vai ouvir explicação de ninguém, né? Eu preciso fazer essa crítica antes aqui, porque eu tô gravando logo depois do jogo, então eu não sei se Leila ou Anderson Barros vão dar entrevista, vão aparecer. Mas o Palmeiras já avisou antes do jogo que não vai ter coletivo do Abel, que o jogador não vai falar. É muito cômodo, né, rapaziada? Pô, me desculpa, eu vou fazer várias críticas aqui do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, e a gente não vai ouvir explicação nenhuma de ninguém lá de dentro, por causa dessa lei do silêncio. Assim, eu entendo isso ter rolado, não ter rolado entrevista pós-jogo, depois, naquela primeira partida que não rolou, depois aquela polêmica com o João Martins e tudo mais, beleza. Mas agora já é o quê? O quarto jogo que não tem entrevista coletiva, que o Palmeiras não tá indo bem, que o Palmeiras tá com problemas claros e não tem explicação. Me desculpa, mas eu acho muito cômodo. De qualquer maneira, eu vou fazer a minha análise aqui. Mas fica o meu recado que eu gostaria que quem tá lá também respondesse isso, que com certeza seriam perguntados sobre isso também nas entrevistas, certo, rapaziada? Então vamos lá. Vamos entender o que deu errado, por que foi essa zona toda. E começando pelo começo, talvez os primeiros 15 minutos ali foram os melhores 15 minutos, foram os melhores minutos do Palmeiras na partida. Então a ideia do Palmeiras para atacar o São Paulo, né, já que ia ter que correr atrás do placar, era fazer uma saída de 3 ali com os dois zagueiros e o Mike, só que o Mike ultrapassando muito, né, porque você tinha o Dudu aberto pela direita, essa foi uma mudança que o Palmeiras trouxe, o Dudu aberto pela direita, e aí a partir do momento que alguém acionava o Dudu, o Mike já ultrapassava por dentro, pra tentar atrair a marcação, liberar espaço pro Dudu, ou quem sabe passar livre por ali. Então era uma saída de 3, mas com o Mike ultrapassando toda hora por ali. Do outro lado, você tinha o Piquerez mais aberto, e o Rony, que começava como um ponta esquerda, mas vinha pra dentro pra se juntar com o Endrick como um segundo atacante ali, né? Uma dupla de ataque na frente, com o Piquerez mais aberto, como se fosse esse ponto esquerda aí, digamos, pelo lado. E aí no meio campo você tinha Richard Rios, Zé Rafael e Veiga, os três se movimentando bastante. Um problema claro para sair jogando por dentro, tá? Porque mais uma vez o Richard Rios ele contribui pouquíssimo no momento com bola em termos de construção, em termos de passe. A volta do Zé Rafael foi excelente, mas o Veiga já tá numa fase péssima. E o Richard Rios não contribui nesse momento, então o Palmeiras saiu toda hora pelo lado, não tinha essa saída por dentro, e esse já é um dos pontos de crítica importantes. Mas vamos lá, essa era a ideia. Defensivamente, talvez também os primeiros 15 minutos foram os melhores minutos do Palmeiras em todo o jogo, porque o Palmeiras adotou uma postura um pouco mais agressiva, marcando o tiro de meta do São Paulo até, forçando o São Paulo a rifar a bola, a ceder lateral e tudo mais. Então o Palmeiras criou essa pressãozinha no início ali, mas sem criar grandes chances de gol também. Foi aquela pressão, aquele abafa, né, o clima do estádio e tudo mais.
E o São Paulo inicia mais recuado, né, respeitando esse momento do Palmeiras, mas depois já começa a se soltar, já começa a achar espaço na defesa do Palmeiras, já começa a aproveitar os contra-ataques, porque o Palmeiras estava extremamente postado na frente ali, sem se preocupar muito com esses contra-ataques. Então, eu dei o exemplo do Mike ultrapassando pela direita, um negócio que eu vi um monte no primeiro tempo e que me incomodou profundamente foi o Dudu recebendo pela direita e o Mike e o Richard Rios ultrapassando por ali. Gente, pelo amor de Deus, se ultrapassam os dois, fica um buracaço lá na defesa. E quantas vezes o Caio Paulista não conseguiu contra-atacar aproveitando aquele espaço ali, porque os dois jogadores ali, tanto o Mike quanto o Richard Rios, ultrapassavam, iam pra frente sem se preocupar com essa transição ofensiva, ou mesmo com dar uma opção de passe mais curta pro Dudu, sabe? Ficou muito esse desespero, esse negócio, não, vamos pra frente, vamos lá, tem que sair o gol logo, sabe? É desespero mesmo a palavra. Então, o São Paulo confortável nesse sentido, entendendo esse momento e começou a aproveitar também esses contra-ataques. E aí sai o gol do Palmeiras, talvez, acho que foi no melhor momento possível pro Palmeiras, né? No fim das contas acabou não valendo de nada. Mas um gol que, né, completamente sem querer, enfim, o acaso sorriu pro Palmeiras naquele momento, com o gol do Piquerez. Mas mesmo assim, foi um primeiro tempo. Se a gente fosse pensar, né, que o Palmeiras precisaria fazer a partir do momento que entrou em campo, dado o contexto do resultado e tudo mais, do primeiro jogo e tal. Seria uma partida em que o objetivo do Palmeiras seria criar chances de gol para conseguir virar o jogo e não ceder contra-ataques e chances para o São Paulo, porque o São Paulo ia acabar adotando uma postura de ter menos a posse de bola pelo contexto do jogo, não é nem o São Paulo, né? Mas o Palmeiras que teria mais a bola. E o que aconteceu no primeiro tempo? O Palmeiras não criou grandes chances de gol e cedeu contra-ataques. Então, honestamente, foi o oposto. Então, aquela pressão na saída de bola do São Paulo que eu comentei não estava encaixando tanto mais. O São Paulo estava bem, estava conseguindo suportar a pressão e estava começando a aproveitar os contra-ataques. E aí, entre o segundo tempo e o São Paulo, com 3 minutos de jogo, o São Paulo faz o gol, que é, acho que o resumo perfeito dessa bagunça defensivamente falando do Palmeiras. Então, no lance, o Mike ele falha na hora de afastar, beleza. O Luan, ele toma o drible também. Eu sei que vai ser focado muito nesses dois jogadores, mas eu não posso deixar de falar que a desorganização naquele lance vem de muito antes, gente. Vem de muito antes. Aquele lance, inclusive, o São Paulo toca a bola por um tempo. Eu não sei quanto tempo exatamente, mas toca a bola por um tempo, de um lado pro outro. E eu lembro de prestar atenção no início do lance, no início da origem do gol, já tem um erro, uma desorganização lá no começo, quando o São Paulo tá saindo pela esquerda. O Dudu, ele chega atrasado na marcação e ele não sabe quem pressionar, ele não sabe se ele vai no Caio Paulista pressionar, se ele marca o Gabriel Neves, que era a opção ali do meio. Então os jogadores do Palmeiras já completamente atrasados e mais uma vez, gente, eram 3 minutos do primeiro tempo. É aquele intervalo ali de tempo que ainda tá pro Palmeiras tá super ligado por ter voltado do intervalo, por ter conversado com o treinador, por ter acertado as coisas, ou teoricamente deveria ter acertado as coisas. E não, entrou completamente desorganizado na marcação. E isso acaba ocasionando um gol, claro, tem a falha do Mike, como eu disse e tal. Uma outra coisa, né, quando a gente fala de tática defensiva, né, eu digo, quando fala-se sobre tática defensiva, um conceito que é muito importante, não lembro se eu já comentei aqui no canal, talvez, mas que é o conceito de funil. Você que não sabe, o funil é aquela região na frente da marca do pênalti. Certo? Então pensa que você liga ali a marca do pênalti com as duas linhas do semicírculo da grande área, certo? Ali forma-se um funil. Essa é a área importantíssima para se defender, porque estatisticamente no futebol é dali que saem a maioria dos gols, certo? É dali que saem a maioria dos gols, estatisticamente no futebol mundial. Então quando a gente fala de tática defensiva, a gente comenta-se muito sobre defender bem o funil, que é muito importante para qualquer time do mundo. Por que eu tô falando isso? Porque o Caio Paulista, do gol do São Paulo, ele infiltra no funil do Palmeiras, mas com a maior liberdade do mundo. Mas muito tranquilo, ele chega sozinho, a defesa do Palmeiras tá toda afundada, tá todo mundo sem entender nada, sem saber o que fazer, e o Caio Paulista chega livre, leve e solto na região mais importante do campo pro Palmeiras defender, pra qualquer time do mundo defender. Sabe, é complicado. E não... Mais uma vez,
Não é um contra-ataque do São Paulo no finalzinho do jogo que o Palmeiras já tá desesperado e não tem ninguém lá atrás. Não, gente. É um ataque do São Paulo com 3 minutos do segundo tempo, que tava 1-0 pro Palmeiras. Não tava 3-0 pro São Paulo, 2-0 pro São Paulo, que o Palmeiras tava desesperado. Tava 1-0 pro Palmeiras. Então, sabe, é de uma desorganização, de um desespero que pelo amor de Deus. E, mais uma vez, 3 minutos de jogo. Enfim, e a partir daí... Claro que o Palmeiras acaba ficando mais com a bola, claro que o Palmeiras ensaia uma pressão, mas já era um sentimento de um time meio entregue, até meio apático, sabe? Pouco vivo no jogo. Em que momento? Essa é uma pergunta pra você. Que momento que você percebeu o Palmeiras vivo no jogo? Primeiros 15 minutos, logo depois do gol do Piquerez ali, que dá uma animada. Eu acho que só, gente. Eu acho que só, honestamente. Então, era uma situação que o Palmeiras atacava, mas atacava desorganizado, não sabia como atacar. Isso pra mim é muito preocupante. Os jogadores ali dentro, eles não sabiam como atacar, não sabiam que rota tomar, cada um tentava decidir do seu jeito, né? A gente fala tanto que a força do Palmeiras é o jogo coletivo, cada um tentou decidir do seu jeito, cada um tentou decidir sozinho. E como se não bastasse, a transição defensiva do Palmeiras também estava pouquíssimo intensa, pouquíssimo organizada, ou seja, Palmeiras com a bola. Perdia a bola, não exercia uma pressão imediata, não ficava com a bola, não mantinha a bola no campo de ataque, que é uma coisa fundamental para você gerar essa pressão ou esse sentimento de pressão no adversário. Então o São Paulo recuperava e conseguia inverter, conseguia girar, conseguia esfriar o jogo. Enfim, o São Paulo muito confortável e muito bem na partida também, todos os méritos do mundo pro São Paulo, certo? Então, foi uma zona no segundo tempo, uma bagunça, e eu acho que o segundo gol do São Paulo também, né, é o retrato perfeito disso, não preciso nem analisar, que pelo amor de Deus, né, só as imagens falam por si só. Então, meus amigos, eliminado, certo? Uma derrota em casa, uma derrota fora, em 180 minutos, que claramente o Palmeiras foi pior. Agora é aquele momento que todo mundo vai procurar culpado, certo? Todo mundo vai querer apontar o dedo e vai falar, você é o culpado. Não, você é o culpado. Honestamente, na minha visão, se a gente pegar esse jogo, jogadores individualmente muito mal, certo? Então os jogadores têm uma parcela de culpa, individualmente muito mal. Veiga muito mal, Dudu muito mal, Endrick, Rony, Rios, todo mundo. Individualmente muito mal. Então os jogadores têm a sua parcela. Treinador, também. Time uma bagunça. É claro que, pelo amor de Deus, não é fora Abel, não é nada disso. Eu tô analisando esse jogo. Nesse jogo o Palmeiras foi uma bagunça. É claro que no retrato, sabe, entendam o que eu tô falando também. Não vão achar que eu sou o profeta do caos aqui, não. Não é isso. Nesse jogo o Palmeiras foi uma bagunça, gente, uma zona. O Palmeiras não sabia como atacar o São Paulo, não sabia como se defender do São Paulo. Então o treinador tem sim a sua parcela, certo? E quando a gente chega no de cima, na diretoria, também é uma situação que o Palmeiras chega no segundo tempo, precisa de algo novo, precisa mudar e não tem nenhuma opção confiável no banco. Isso já é uma crítica que vem de muito tempo, eu não preciso ficar batendo na mesma tecla. Tá muito claro que realmente precisava de mais gente ali, precisava de contratação, precisava de opções melhores no banco, até no time titular, sabe? A escolha pelo Richard Rios eu achei muito esquisita, sabe? Não sei se tem a ver com a questão do menino ter falhado contra o Flamengo, né? Ter falhado no gol, depois ele dá um contra-ataque pro Flamengo, lá o Flamengo quase vira o jogo contra o Palmeiras. Não sei se tem a ver com esse comportamento dele. Gostaria de saber, né? O Abel não vai dar entrevista, então não vai dar pra saber. Olha só que beleza, né? Uma questão que poderia ser feita pra ele, com certeza seria feita, mas a gente não vai ter satisfação nenhuma. Mas eu achei muito esquisita a escolha pelo Rios, porque é um jogo que o Palmeiras ia ter a bola e ia precisar construir. O menino, por pior que ele tenha sido contra o Flamengo, por mais irregular que ele seja, ele tem mais característica de construção do que o Rios. Eu tenho a impressão de que o Rios ele foi simplesmente porque ele era a única opção disponível, sabe? Fora o menino, óbvio. E o Fabinho, que claramente não tem a confiança da comissão. Mas enfim, meu ponto não tinha ninguém unânime ali pra entrar. Na ausência, então vai o Rios mesmo e, enfim, ele contribui do jeito que ele pode, que não é muito nesse contexto, é uma coisa que eu já venho falando nos últimos vídeos, e eu acho que, enfim, muito da desorganização passa por isso também, o Rios e o Veiga, muito distantes do Zé Rafael, ambos distantes ao mesmo tempo, então o Palmeiras não tinha essa saída por dentro, ficava forçando muito o jogo pelo lado, e aí tomava contra-ataque, enfim, é complicado, gente, realmente uma bagunça.
uma zona. Então, nessa sina de achar culpado, pra mim todo mundo tem parcela, tá? E eu não vou ficar apontando o dedo pra ninguém, mas pra mim os jogadores foram mal, o treinador foi mal, e quando a gente fala de diretoria, quando a gente fala das opções, enfim, é aquela crítica que sempre é feita e que é válida, mas de qualquer maneira não custa repetir. Agora, dito tudo isso, eu acho que o sentimento que fica, e que até é um pouco triste, mas é o sentimento que eu acho que ficou pra maioria dos palmeirenses, e aí você comenta se você concorda ou não, mas é um sentimento de que meio que foi extraído o máximo que dava pra extrair desse grupo de jogadores. Não tô falando que tem que mandar todo mundo embora, tá? Mas claramente a gente tá batendo num teto e a gente precisa dar uma renovada. Eu vi uma vez uma entrevista do Guardiola com o Ferdinand. O Ferdinand, que era zagueiro do Manchester United, estava entrevistando o Guardiola, técnico do Manchester City, e o Ferdinand pergunta pro Guardiola como que ele conseguia ser tão vitorioso na Premier League. E o Guardiola devolve a pergunta. Ele pergunta pro Ferdinand: entre o primeiro título que você ganhou de Premier League e o último título que você ganhou de Premier League, quanto que o elenco do Manchester mudou? E o Ferdinand fala: mudou tudo. O Guardiola fala: então, tá aí, tem que mexer na água parada. Não dá pra ganhar tudo com os mesmos jogadores por tanto tempo. E eu sinto que a gente tá chegando nesse momento. E não acontece, sabe? Não tá errado. A gente podia ter previsto isso? Podia, né? Podia ter mudado um pouco as coisas. Desde o começo do ano, se eu não me engano, o Palmeiras perdeu acho que 8 ou 9 jogadores, contratou 2. Então dava pra ter reposto melhor? Dava. Mas acho que o diagnóstico agora é claro de que realmente a gente precisa ter na água parada, a gente precisa mudar, a gente precisa dar uma reanimada no negócio, porque bateu num teto, não só tecnicamente, taticamente, mas é o que eu sempre falo, uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra, o mental, o físico, o tático e o técnico, essas coisas não se separam, e pra mim tá claro que desgaste mental, desgaste físico, enfim, tá tudo envolvido, essa desorganização tática, erros técnicos, enfim, tá tudo misturado. E acho que tá claro que a gente precisa mexer na água parada, que a gente precisa mudar, que a gente precisa renovar esse ânimo. Não tô falando que é só com contratação que se faz isso não, tá? Não é. Mas é principalmente com entender onde a gente errou, fazer essa autocrítica. E fazer, não é a gente que tem que fazer autocrítica, eu, você, é quem tá lá dentro. Quem tá lá dentro precisa fazer autocrítica. Jogadores, treinador e diretoria, certo? Todo mundo. Fazer essa autocrítica e entender como a gente pode melhorar, tá? Esse é o mais importante agora, é entender que tem coisa errada e que o Palmeiras é forte o suficiente pra mudar isso, gente. Pelo amor de Deus, é o Palmeiras. Né? Pelo amor de Deus, vamos combinar. E a gente tá vivo ainda em mais competições, não vamos dar o ano como acabado também, pelo amor de Deus, não vamos fazer com isso. Estamos em julho, tá? Não vamos dar o ano como acabado. Só vamos fazer essa autocrítica, não vamos achar que tá tudo legal, tá tudo ok. Também não vamos achar que é o fim dos tempos. Vamos manter essa racionalidade, né? E vamos tentar melhorar onde a gente pode melhorar. Porque agora a gente tem cerca de 3 semanas, mais ou menos, eu acho, até o jogo da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Nessas 3 semanas, esse é o intervalo que a gente tem pra fazer autocrítica, entender onde a gente pode melhorar. Todo esse pessoal que eu falei, todo mundo tem que entender onde pode melhorar na sua parte. Reagrupar o time, renovar esse ânimo para chegar forte. Para chegar forte contra o Atlético Mineiro na Libertadores e no Brasileiro também, por mais que, enfim, se você achar que já era o título, beleza, mas a gente tem que brigar pelo G4 pelo menos para ir direto para a Libertadores do ano que vem. Certo, meus amigos? Então eu acho que esse é o ponto. No fim das contas é isso. Acho que essa análise é importante não só para analisar o que foi o jogo contra o São Paulo, mas para analisar todo esse contexto, tá? Entender onde a gente tá errando para melhorar para os próximos jogos, para as próximas semanas, para os próximos meses e por aí vai, certo? Eu não pedi like no começo do vídeo, mas agora eu vou pedir, tá? Se você tá aqui até agora comigo, deixa o seu likezinho aí, vai, não custa nada. É só um clique, é de graça, me ajuda muito que estou aqui às 10h30 da noite gravando essa análise pós-jogo pra vocês depois da eliminação na Copa do Brasil. Agora, meus amigos, o Palmeiras joga no domingo contra o Internacional pelo Brasileiro e talvez a análise pós-jogo dessa partida saia só na segunda, tá? Talvez, por motivos de aniversário da minha mãe. Então, pelo amor de Deus, né? Acabamos de ser eliminados, deixam pelo menos eu aproveitar o aniversário da minha mãe.
Certo? Então, o jogo é domingo 6h30. Existe uma chance de eu postar análise pós-jogo no domingo ainda. Mas se não sair no domingo, sai na segunda de manhã. Não vou deixar vocês sem análise também, mas só para deixar avisado. De qualquer maneira, eu vou avisar ainda na aba de comunidade aqui. Então fica ligado nas minhas redes sociais também, @LeoSuzukiAV. Você vai ficar por dentro de quando sair a análise e tudo mais. Só para deixar avisado aí para você que acompanha todos os vídeos também, que talvez essa saia com um pouquinho de atraso. Fechou, meus amigos? Acho que é isso. Falei muito, já passamos dos 20 minutos de análise, mas eu avisei que essa ia ser grande, eu tinha muita coisa pra falar. Tô tranquilo, tá? Não tô nervoso, já falei que isso não ia ser gritaria. É realmente mais pra gente poder analisar, poder pensar, poder refletir, porque tem coisa importante pra gente refletir, certo? É isso. Espero a sua participação aqui nos comentários. Por favor, deixa aí a sua análise, a sua opinião, o que você achou. Com respeito sempre, né? Por favor, não vamos ofender o colega, né? Vamos fazer civilizadamente aqui as nossas críticas, nossas cornetas. E é isso. Tá certo, meus amigos? Obrigado pela companhia em mais um vídeo. Vejo todos vocês no próximo. Tchau, tchau.